Eu agradeço-lhe, Sara, desde a sua disponibilidade, desde o primeiro dia, para partilhar esta sua experiência aqui com estes jovens, ou com estes mais jovens do que a Sara. Na altura eu vi aquelas notícias da sua aventura americana e pareceu-me que era interessante que a partilhasse com aqui atuais alunos. E a Sara, eles fizeram uma investigação sobre si. Tenho aqui muitas perguntas que eu depois vou pedir, que alguns não temos tempo para todas. Eles foram construindo com base na informação que foi possível coligir, mas pareceu-me que era interessante a sua iniciativa, nomeadamente por ser num país, numa geografia que é tão desafiante como a americana. E era também uma partilha embora com estatutos diferentes, entre antigos alunos ou futuros antigos alunos, porque estes estão aqui, teoricamente, no seu terceiro ano, e portanto, é também uma partilha dentro da Católica. Portanto, as regras do jogo já sabe quais são. Nós recebemos a sua apresentação. Agora, se a Sara quiser pô-la depois partilhar, pode acompanhar a sua conversa, e depois, daqui a 35 minutos ou algo, o tempo que lhe demorar, interromperíamos finalizaríamos essa primeira parte e depois passávamos aqui às perguntas que os grupos prepararam sobre as curiosidades que eles têm, sobre essa sua aventura americana. E, portanto, quando a Sara quiser, somos todos ouvidos e olhos, não apenas olhos, então somos olhos e ouvidos para ver a apresentação, que é bem interessante, e ouvir a sua história. Ok, muito boa tarde, e queria agradecer esta apresentação do professor Carlos Alberto e a oportunidade de estar aqui a contar a minha história. É uma honra estar aqui a partilhar tudo o que passei até hoje como ex-aluna da Católica. Vocês também um dia vão passar este percurso, e vou partilhar a minha apresentação para ser mais fácil de explicar por imagens. Tenho que ver onde é que está. Conseguem ver? Perfeito. Ok, eu chamo esta história uma viagem porque tudo faz parte da experiência da viagem em si. Portanto, tem aqui 3 imagens, que é um pouco o resumo da minha infância. Eu nasci em 1985, em Manchester. Estive lá até aos 6 anos, já venho de uma família de imigrantes, porque os meus pais estiveram lá cerca de 13 anos e eu e a minha irmã nascemos lá. Aos 6 anos eu vim para Portugal, que eu começo por dizer que foi a primeira mudança geográfica da minha vida, e vão entender no final porque é que eu começo a referir a mudança geográfica. Cresci em Braga, a minha adolescência foi em Braga, e em 2003 fui, não consigo ver, peço desculpa, para o Porto estudar gestão de marketing no IPAM. Desculpem, só estou aqui a mudar o meu ecrã. No Porto comecei a estudar, fui para a faculdade. Eu nunca fui muito boa a ficar dentro de uma sala a estudar, a concentrar-me a ler. Sempre fui uma pessoa bastante social, gostava muito de fazer trabalhos em grupo, sempre fui boa a conviver com pessoas, a socializar. Como não era muito boa estudante, resolvi trabalhava enquanto estudava, não havia necessidade para mim, graças a Deus, mas sempre fui steward no Estádio do Dragão, fui bartender em bares e discotecas, fiz relações públicas, fiz algumas ações promocionais até para o Yogi, que era o iogurte na altura, e algumas marcas em loco. Isto um bocadinho para dizer que já desde de jovem queria fazer muita coisa. Entretanto,
No final do curso, fui estagiar 3 meses para Ramos Pinto, acho que todos conhecem esta empresa de vinho do Porto. Foi uma experiência super interessante, foi a primeira vez que comecei a trabalhar numa grande empresa, não os trabalhos pequenos que tinha feito anteriormente, e foi esta a primeira experiência. Entretanto, o meu curso seriam 5 anos, mas apanhamos Bolonha a meio. Apanhando Bolonha a meio, ficamos com 4, eu fiquei com 1 ano em que era para estudar, mas não havia. Então, como o nosso maior cliente era na altura o El Corte Inglês, achamos que eu poderia ir 6 meses estudar espanhol para Valência, em Espanha, sendo esta a segunda vez que mudo de país. Foi uma experiência incrível, fui com 3 amigas que estavam a fazer Erasmus, entretanto acabei também por ficar 1 ano em Espanha, trabalhar em lojas e alguns outros trabalhos conseguia arranjar. E foi a primeira experiência fora de casa. Eu não sei quantos de vocês vivem no Porto e fora, mas a verdade é que vamos todos à casa da mãe e do pai, lavar a roupa e buscar comidinha ao fim de semana. E aqui, quando eu dou este passo para outro país, é quando me torno um bocadinho mais independente. Estou mesmo sozinha, já estou sem a família. E a cultura espanhola de trabalhar é completamente diferente da portuguesa. Foi uma experiência bastante enriquecedora também. Volto para Portugal em 2008 e aí sim entro para a empresa dos meus pais, que é a ACL Ipex. Não sei que tipo de research é que fizeram, por isso voltar um bocado da história da nossa empresa e explicar um pouquinho o que é. Então, a ACL Impex é uma empresa que exporta, de importação e exportação de têxteis de lar, de luxo, que desenvolve produto para outras marcas, ou seja, por exemplo, a Corte Inglês tem uma marca própria deles, que se chama Private Premium. O Corte Inglês vinha à nossa empresa, explicava exatamente o tipo de produto que queria e nós desenvolvemos o produto desde da embalagem até ao produto nas prateleiras. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, isto será... Eles mandam-nos um desenho e nós no final fazemos completamente o produto até ao final. Pronto. E durante anos eu trabalhei com a ACL neste tipo de cliente e de produto. Fui Key Account Manager, tinha uma carteira de clientes bastante grande, internacional. Os nossos maiores clientes eram Inglaterra e Espanha. Viajei imenso, conheci o mundo até por esta experiência. Fazemos muita prospecção de clientes através de feiras têxteis, como a Maison Objet em Paris, a Heimtex, que é uma das maiores em Frankfurt, e visitava muitos clientes. É sempre preciso fazer um acompanhamento. Entretanto, eu costumo dizer que nós somos uns afortunados, estudamos na Católica, né, todos, e temos tudo de bom na vida, à partida, estamos aqui a ouvir esta conversa. Eu digo sempre que é preciso também fazer caridade, e queria falar um bocadinho sobre isto. Na altura, enquanto estava na ACL, em 2008, fui para as Rondas, que é uma instituição de sem-abrigo, que ajuda aos sem-abrigo, e o que é que nós fazíamos? Ao domingo à noite, havia um lugar no Porto, íamos dar comida aos sem-abrigo, mas o objetivo era reintegrar socialmente os sem-abrigo. Então, no fundo, nós não íamos lá só deixar a comida, íamos também falar com os sem-abrigo e tentar trazê-los para a sociedade de novo. O que para mim foi bastante difícil. Eu sou uma pessoa bastante sensível e notei que a segunda estava desfeita. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como vi que não conseguia fazer isto e adoro quem me faça e ainda bem que existem pessoas mais fortes que eu, juntei-me ao movimento de ajuda. Porquê? Porque eu venho do têxtil e o movimento de ajuda recebia muita roupa usada. E o que é que eu fazia? Separava as roupas e ao domingo à tarde havia uma feirinha na zona da Foz, então eu e a minha mãe na altura íamos todos os domingos vender essa roupa usada e toda essa roupa usada ia para a associação. O que eu quero dizer é, há sempre alguma coisa que uma pessoa pode fazer, sempre. Por isso, um bocadinho esta parte da caridade que é muito importante. Entretanto, após 4 anos de trabalhar com a ACL,
E como eu não era muito boa estudante na universidade, e é sempre muito importante ter a parte técnica, entrei para o Executive Master em Marketing na Católica, em que tive uma experiência tão incrível que logo em seguida entro para o International MBA, que foi incrível, aprendi tanto com os professores como com os colegas de turma. Durante 2 anos foi trabalhar e estudar, eu digo a Católica era literalmente a minha segunda casa, passei mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. Trabalhávamos de segunda à quinta, sexta e sábado tínhamos aula. Tivemos uma parte no Brasil, em que aprendemos com os professores do Brasil e toda a cultura, e foi lá na Católica. E depois o jogo final, de gestão final, foi na ESAD em Barcelona. O que estas duas depois vão perceber que me dá abertura para outras coisas, pertencer ao ESAD Alumni e à Católica Alumni. Entretanto, obviamente, depois de terminar esta MBA, que nos abre tanto a mente, voltei para a CL e sentei-me na minha secretária. E claro que uma pessoa fazendo um MBA, a mente fica cheia de ideias, tanto a partilha e todo o que aprendemos com os professores e tudo, abre-nos a mente e obviamente que queremos mais. Então, chego à empresa e recordo-me na altura que estávamos a começar o mercado da Arábia Saudita e do Dubai. Então tentei que me levassem para esse território para que eu pudesse expandir o negócio, mas não estava nos planos da empresa. Entretanto, também, como nós fazíamos private label, nós tínhamos toda a capacidade para fazer uma marca própria. Então também tentei fazer uma marca própria na altura, uma marca portuguesa, mas também não estava nos planos da empresa, e às vezes tudo acontece por um motivo, por uma razão. Eu pensei, achei que realmente tinha que aprender fora da empresa familiar. Nunca tinha tido uma experiência grande, numa instituição grande, então decidi que, juntamente até com o coach do MBA, que me ajudou imenso nesta altura, comecei a olhar para o mapa mundo e aqui vou para São Paulo, em outubro de 2013. Aliás, tem esta imagem aqui não sei se vocês conhecem aqui o salto do Morro do São Conrado, não é um avião, é a asa delta, em que eu brinco que eu nunca fui de esportes radicais, mas depois de impactar a minha casa e sem conhecer ninguém, ir à procura de um emprego em São Paulo, este voo pareceu-me muito fácil, porque o voo de ir sozinha para um país sem conhecer nada à procura de emprego pareceu-me muito mais complicado. Entanto, consegui arranjar um emprego, isto como, daí eu referir os alunos. Os alunos, falei com muitos alunos da Católica, na altura, para conseguir arranjar um emprego, e a Católica também me ajudou a conectar com algumas pessoas, e o primeiro grupo de amigos que eu fiz até foi num evento da ESAD Alumni. Então, vale sempre a pena continuar, e o networking é sempre muito importante. Entretanto, conheci nestes eventos uma portuguesa que trabalhava numa boutique de recrutamento no Brasil, e acabei por ficar 1 ano e meio, quase 2, no Brasil. Sempre à procura de emprego, porque o meu salário era bastante baixo, porque tinha até o Natal para arranjar um emprego para poder ficar no Brasil. Consegui uma entrevista de emprego na altura no Unicer. Isto foi 2013 a 2015. Na Unicer. Passei todos os processos até ao final, mas em final de 2014, 2015, o Brasil entrou numa crise bastante grande, tanto que eu ganhei todo o processo, mas na altura em que ia começar a trabalhar, a Unicer sai do Brasil, tão mal que está. E eu aí decidi, bem, se toda a gente está a sair, eu tenho que sair também. E começo outra vez a olhar para o mapa mundo. Foi aí que a ACL me contrata de novo, mas aí com a intenção de dar continuidade à marca que eu tinha falado, que então, que hoje em dia estou aqui a fazer, é a Amália Home Collection, é uma marca de luxo portuguesa de textos de lar. Venho para Nova Iorque, Estados Unidos. Portanto, é a primeira vez na vida que eu venho. Já tinha viajado muito para Nova Iorque, visitar clientes, mas viver efetivamente em Nova Iorque, não.
Por isso eu ponho esta frase em tom de brincadeira, mas eu vim para cá montar a empresa da Amália e é double the time, double the effort, double the money than you predict. Não há nenhum plano de negócio que vai exatamente dizer o que é que vai acontecer. Ninguém tinha previsto, por exemplo, o Covid. Então o que eu quero dizer é que temos de estar sempre preparados, porque é sempre mais tempo e mais dinheiro e mais energia do que uma pessoa pensa. Mas a recompensa normalmente é boa. Um minutinho. Abrir um negócio em si já não é fácil. Quanto mais num país que não é o nosso, numa língua que não é nossa e uma cultura completamente diferente. Os nova-iorquinos por si são, e toda a gente sabe até pelos filmes, são completamente workaholics. A velocidade de trabalho é inacreditável. Temos sempre que dizer somos os melhores. Temos 5 minutos para fazer um pitch. O consumismo extremo, por isso a informação está sempre na nossa cara. Por isso é que temos de ter um pitch de 5 minutos e que seja diferente, porque há tanta informação que tem mesmo que ser diferenciada, porque senão as pessoas não prestam atenção. É literalmente uma escola para a vida, é uma aprendizagem de trabalho. Mas como eu digo, eu refiro ali como a música de Frank Sinatra: If you do it here, you do it anywhere. Porque se conseguirmos que uma semente nasça nos Estados Unidos, é tipo uma propagação gigante, porque é os Estados Unidos, é muito maior. E realmente o esforço é muito maior, mas vale a pena. Depois, segunda questão foi que eu estava habituada a trabalhar com private label, não é? Como eu expliquei do exemplo do Corte Inglês, e de repente venho para os Estados Unidos e tenho todas estas diferenças culturais e também a nível de trabalho, porque eu trabalhava com private label e agora tenho uma marca própria. A forma de negócio é completamente diferente, para que percebam. Private label, os mínimos são maiores, não há preciso tantos instrumentos de marketing, não é tão sazonal, o cliente pede uma produção e a produção sai automaticamente da empresa e vai toda para eles. A marca não, a marca precisa de um acompanhamento muito maior, muitas visitas a clientes, tem que fazer montes de vezes trainings, formações, ir às lojas e formar as pessoas que estão na loja, explicar bem o produto, e as quantidades são muito mais pequenas, por isso nós temos o estoque e enviamos para os clientes. Toda a forma de negócio é completamente diferente. Por isso foi uma transformação bastante grande, mas que hoje em dia está a ser recompensada. E vou-vos contar um bocadinho da história. O Blooming dos clientes específicos. Bloomingdale's, não sei se vocês conhecem, mas é um género de Corte Inglês daqui, ou seja, qualquer pessoa ou qualquer empresa de têxtil de luxo que queira ser successful nos Estados Unidos, quer estar no Bloomingdale's, que é a maior loja de roupa de cama de luxo. Além. Eu lembro na altura que nós fizemos muitas vezes a New York Now, que é a maior feira têxtil dos Estados Unidos, e muitas vezes estivemos lá a compradora do Bloomingdale's 1, 2, 3, 4 vezes. E nunca nos chamaram e nunca quiseram o nosso produto, até que penso que à quinta vez a compradora me diz: estamos interessadas, eu preciso de que a minha chefe venha comigo conhecer os vossos produtos, quando é que podemos marcar para ver o vosso showroom? Nós não tínhamos showroom na altura, lembro perfeitamente de ligar ao meu chefe e dizer: temos uma semana para montar um showroom e apresentar o produto à Big Boss. Então lembro perfeitamente de alugarmos um quarto no Intercontinental, 2 quartos com uma porta de ligação, fizemos 4 camas e tivemos a reunião. Foi literalmente meia hora, é o que eu digo, aqui é tudo rápido, não demora muito tempo. A compradora veio com a chefe dela, adoraram o produto, adoraram as cores, disseram queremos este, e passado 2 meses e meio, até está aqui até a foto do Instagram, Bloomingdale's em New York. Foi a primeira cama
na maior Bloomingdale's dos Estados Unidos, que foi a primeira loja que eles abriram e é a que vende mais em todos os Estados Unidos até hoje. Entretanto, nos próximos 2 anos eu consigo mais Chicago, Los Angeles e o online. E Nova York, na altura conseguimos também o maior corner deles, em que tínhamos 3 camas. Isto porque é isso que eu vos quero explicar, é tudo sobre relacionamento. Como é que eu consegui que Nova York tivesse esta expansão? Eu vivendo lá, estava de 2 em 2 semanas na loja. O comprador que está atrás do computador não sabe o que é que se passa na loja, tem uma ideia. Então, o que é que eu fazia? Eu treinava, todas as 2 semanas eu estava na loja a falar com as vendedoras. As vendedoras é que estão ali com o cliente final, porque todas as marcas que existem nesta loja de roupa de cama estão lá há cerca de 20 anos. Porque é que o cliente que vai passar na loja vai olhar para a minha marca? Tem que ser a vendedora a dizer, olha, esta marca é uma nova marca, mas tem uma qualidade incrível, tem uma história de negócio de família. Então é isso, é treinar os vendedores de loja. E foi isso que eu fiz aqui e foi assim que conseguimos crescer. Entretanto, eles também, como tivemos muito sucesso, pediram-nos para fazermos uma marca, para fazermos a Amália, mas apenas qualidades de luxo, tudo em branco e diferentes qualidades, que foi uma coisa muito interessante e está em todas as lojas agora. Por isso, o que eu quero dizer é que o crescimento é sólido e porque eu vi muitas marcas entrar e a sair deste Bloomingdale's com muita facilidade. Entretanto, queria referir aqui as 2 entidades que, basicamente, quando uma pessoa ajudam, tem-nos ajudado bastante. Sempre que nós vamos procurar entrar em outros países, contactamos a ICEP. A ICEP é uma... Depois podem googlar, ajuda muitas instituições a entrarem em outros países e a Câmara do Comércio também. E eles organizam nos países, por exemplo, como em Nova York, muitos eventos para que os entrepreneurs e todas as empresas portuguesas que estão, por exemplo, em Nova York, se juntem e consigam fazer negócio. Entretanto, eu entro para o board da Câmara do Comércio e começo também a fazer várias ações com eles. E aí conheço um jovem, também empreendedor, e eu lembro-me que pedi a ajuda dele, de certa forma, porque ele já tinha a marca dele em várias lojas do Bloomingdale's. E o que eu quero dizer com isto é, devemos não, mas nunca tenham medo de pedir ajuda. Porque às vezes uma pessoa tem, mas o não é garantido. Por isso, se tiverem um sim, é porque a pessoa está realmente disposta a ajudar. E eu conheci este jovem num destes eventos, e o que é que eu disse? Porque o Bloomingdale's só me deu uma cama e eu queria mais espaço, parece tão pobrezinho, só uma cama no meio de uma loja. Ao que ele me responde, Sara, não tenhas medo, vai treinar, foi ele que me ensinou isto, vai treinar os lojistas, aplica-te nessa e descobre a equação. Para que essa equação de roupa de cama seja perfeita, para que possas então expandir para outras lojas. Isto porque, como ele é um jovem muito conhecido, o Bloomingdale's, ele tinha uma marca de sapatos, o Bloomingdale's pôs os sapatos dele em todas as lojas dos Estados Unidos. Como colocou em todas as lojas dos Estados Unidos, foi depressa demais. Ou seja, quando ele deu por ela, a marca não estava a vender. Ele contratou uma equipe e começaram a tentar perceber porque é que não estava a vender. Ou seja, a pessoa que foi a 2 ou 3 Bloomingdale's disse o nome da marca e nem os vendedores da loja sabiam que a marca estava na loja. Por isso, o que eu quero dizer é, às vezes é melhor começar pequenino e ter a certeza que a equação está bem, treinar as pessoas e conseguir fazer com que a mesma equação vá para outras lojas e devagar treinar todas essas lojas do que fazer tudo uma vez e não ter a equação perfeita. Até porque, até vos vou dar um exemplo, na Europa nós conseguimos vender lençóis de cor escura, aqui não, aqui é tudo branco com apontamentos, é todo um negócio diferente que uma pessoa tem que aprender e não aprende tudo de uma vez. Entretanto, depois de 3 anos em Nova York, mudo para Miami.
E se googlarem uma frase que diz, agora há uma série de nova-iorquinos que vieram pós-Covid para Miami, é o sol, o espaço e as taxas. O nível de vida aqui é muito mais barato. O que paguei por um apartamento também de uma caixa de fósforos lá, aqui tem-se espaço maior, e as taxas são muito menores e o tempo é diferente. Entretanto, e também a Flórida é um estado gigante com muitas lojas, ou seja, aqui consigo logo Pioneer Linens, também é uma loja familiar, mãe e filha tomam conta da loja e são a terceira geração também, que é em Palm Beach. O Fred Count, que é uma loja que está cá há 20 anos, e Artefacto, que é uma empresa brasileira, que também consegui através dos eventos de networking. Eu continuo a dizer que networking é muito importante. Entretanto, Covid, como todos sempre, existe na nossa vida. Com o Covid, o que é que acontece? Muitos negócios estiveram mal. O nosso teve obviamente, houve uma reação contrária. Como tivemos todos em lockdown e começamos todos a preocupar mais com o dormir bem, com a saúde, as nossas vendas tiveram uma subida exponencial. Vendemos bastante durante os dois últimos anos. Este ano, obviamente, tivemos uma quebra nas vendas porque toda a gente está a viajar. Ou seja, e entretanto o mercado também mudou bastante, porque destes 3 anos ninguém está a abrir lojas físicas, há muito online. Ou seja, o que eu tenho notado, por exemplo, vou-vos dar o exemplo do meu negócio, que é tem que mudar para os designers, porque hoje em dia o mercado de luxo, o textilar, por exemplo, o mercado de luxo, o meu cliente final é do mercado de luxo, e o que é que eles fazem? Compram as casas, chave na mão. Ou seja, eu tenho que falar com os designers, porque os designers é que vão diretamente colocar a minha roupa de cama na casa do cliente. Por isso, e agora também tenho investido mais em pequenos boutique hotels. O que eu quero dizer com isto é que há um shift em termos de mercado. Voltando sempre a vida não é só trabalho e vida social e família, também há que contribuir para a sociedade. E aqui entra o Kolkata Relief, que eu faço parte, sou chapter de Miami, e a Amália é um dos principais patrocinadores. Queria-vos deixar também aqui a Amália conseguiu agora, em Kolkata, construir, com o patrocínio da Amália, conseguimos construir um centro comunitário, em que os miúdos são mesmo miúdos que vivem na rua, e agora tem uma escola onde podem ir ter uma refeição, fazer os desenhos e aprender alguma coisa. Se vocês depois quiserem ver, é uma ação super interessante. Foi um amigo meu que esteve em Kolkata, não sei se conhecem, se calhar até o professor Carlos Alberto conhece, é o Tomás Magalhães, é do Porto. A iniciativa é incrível, eu apoio 100%, porque sei que todo o dinheiro que nós conseguimos fazer vai para as crianças, e isso é extremamente importante. E deixo-vos ao vosso critério depois procurarem um bocadinho mais sobre a Kolkata. Entretanto, este ano foi uma sortuda. Passado 6 anos de estar a trabalhar com a Amália e todo este crescimento de mercado e esta expansão, eu sempre tive um sonho que era estudar numa Ivy League, e também, como estou aqui nos Estados Unidos e sempre quis entender melhor como é que os americanos pensam a nível de negócio, porque eles são mesmo diferentes de nós e a velocidade é diferente, e sempre quis entender. Então comecei a pesquisar uma escola para estudar, entanto consegui entrar na Harvard Business School, e de janeiro a abril deste ano estive a estudar e graduei-me também na Harvard Business School, e realmente dá para perceber melhor como atuar aqui no mercado. Foi super interessante. Entretanto, também eu sou a 4ª geração desta família de têxteis, celebramos 100 anos de existência, e entretanto também fazendo parte do board da Câmara de Comércio, ganhei também o prémio de The Best Young Entrepreneur
Também foi no Harvard Club em Nova York, que sinto-me bastante orgulhosa de ter sido também aluna da Católica e chegar até este percurso e conseguir receber estes prémios. Eu deixo aqui alguns top tips que são literalmente, fui eu que escrevi, eu digo sempre, até vou ler e explicar um pouquinho porque é que eu digo isto. Se esperares que esteja tudo perfeito para o fazer, nunca o vais fazer. Os negócios estão em constante desenvolvimento. Eu, como perfeccionista, sei bem que é muito difícil às vezes nós começarmos algo quando não está completamente construído, mas é como a Amália. Quando nós começamos a construir a Amália, passado 1 ano e meio nós mudamos o logotipo. Por isso, não parou nada, custou um bocadinho a mudança, custou. Mas o que eu quero dizer é, nunca vai estar perfeito. Há sempre mudanças a fazer. Por isso, comecem. Aqui, se tentares, vais falhar alguma vez. Falhar faz parte. Na América há muito, não sei se vocês veem nos filmes, há muita cultura do failure is good. Falhar é bom. E eu acho isto muito bom, porque se não tentares, nunca vais falhar. Por isso, façam. O pé de ajuda que eu já tinha referido, o não já é garantido, depois dá todo o mundo de possibilidades e às vezes é preciso mesmo pedir ajuda. Eu costumo dizer que, como eu percebi que era uma pessoa social e aplico isso ao networking e consigo os contactos e clientes através disso, eu digo tentar entender quais são as tuas maiores qualidades, independentemente de quais sejam, porque nunca se sabe como é que se vai conseguir que elas gerem o que depois seja necessário para crescermos e sermos bem-sucedidos. E se não estás bem, muda. Isso foi o que eu fiz sempre na minha vida. Em Nova Iorque não estive tão bem porque é uma cidade muito pesada, mas quando foi a altura de mudar, também mudei. O que eu quero dizer é nunca fiquem acomodados. Apesar de provavelmente vocês me dizerem, eu fui sempre uma pessoa bastante tímida e mesmo assim atirava-me. Porque queria crescer, queria mudar, mas uma pessoa tem que sempre sair da caixa do conforto. E queria-vos deixar com estas tips, mas são minhas, nada de que tirei da internet. E obrigada por me estarem a ouvir e espero que tenham gostado da minha longa viagem desde pequenina até agora, hoje em dia, aos Estados Unidos. Muito obrigado, foi precisão de tempo quase britânica, 33 minutos, algo assim, 35 também. Se não tivesse, eu nasci em Manchester. Muito bom. Nós agora vamos para a fase em que são os alunos que farão as perguntas. Nós temos aqui uma quantidade grande, não vai haver tempo para todas, algumas delas também são de algum modo coincidentes. Eu só queria dizer aos grupos que acho que fizeram um bom trabalho, portanto a generalidade das perguntas era passível de ser perguntada, há algumas que eu escolhi também em função do que a Sara foi falando e de coisas, de curiosidades que eu vi que vocês tinham e que a Sara não cobriu eventualmente com o detalhe que vocês estavam à espera. Portanto, eu ia começar pelo grupo, eu não sei qual é este grupo, mas creio que quando estão aqui os nomes são os porta-vozes desse grupo, e há aqui um da Carlota Rodrigues, que estará provavelmente, está em casa. Sim, estou no online. Carlota, já estamos a ver, a Sara está a vê-la, estamos todos a vê-la, e a Carlota pode então fazer a pergunta do seu grupo, que não é a Carlota é porta-voz do Claro que sim. dela. Então. Então, antes de mais, boa tarde e obrigada por este momento. Vou passar então à pergunta. O projeto empreendedor da Amália Home Collection reúne experiências profissionais diferentes de vários membros da família. Sendo esta a essência do negócio, que pontos negativos é que poderão advir de um empreendedorismo com estas características? Então, obrigado. Aqui,
eu juntava uma outra pergunta, obrigado, Carlota, juntava uma outra pergunta, porque há várias com esta tónica, mas há aqui uma do grupo da Júlia Magalhães, que junta mais alguma coisa a esta temática, e depois ouvíamos a Sara. Ok, posso sim, com licença. Boa tarde. Então, a pergunta que... Júlia, pronto. Boa tarde, peço desculpa. Então, a pergunta que nós escrevemos em grupo foi: algo que foi lecionado na primeira parte da disciplina foi as dificuldades e também algumas das vantagens que surgem do facto de ser uma empresa familiar. Nomeadamente a dificuldade em manter o interesse no negócio, por exemplo, por parte dos membros das gerações seguintes. No entanto, no caso da sua família, isso não parece ter sido um grande problema, uma vez que é mais do que visível o sucesso que a Amália Home Collection tem, devido a todas as conquistas que tem atingido. O que é que considera que contribuiu para tal? Muito bem, temos aqui duas perguntas, Sara, que têm a ver um bocadinho com o facto desse ser um negócio familiar, que no entanto já ultrapassa várias gerações, mas percebemos que a certa altura, de algum modo, a Sara teve que dar o grito de Ipiranga e, portanto, fez essa ruptura com passagem do private label para uma marca própria e, portanto, de qualquer modo, a sua família, de algum modo, continuou sempre por trás, apoiando, eventualmente pondo condições, ganhando a Sara, ganhando com a experiência deles. Conte-nos um bocadinho mais sobre essa parte do chegar ao empreendedorismo num contexto de uma empresa familiar. Antes de mais, eu agradeço as perguntas e obrigada por estarem aqui. Trabalhar com, obviamente, há vantagens e há desvantagens, como em todos os negócios e todo o trabalho que fazemos. O importante é sempre fazermos com dedicação e tentarmos, eu procurei fazer o que eu gosto, no fundo, de certa forma. Claro que há uma vantagem muito grande ter a família por trás, todo o know-how, né? Eu sozinha provavelmente não conseguia fazer a Amália, há todo o know-how de 100 anos de têxteis de lar. Neste caso, eu tive 6 anos na ACL, já trabalho com os meus pais há quase 14 anos. Foram diferentes fases, não é? Eu fui aqui account manager, aprendi a gerir clientes, aprendi a prospectar, aprendi a ser uma boa comercial. Entretanto, vi que tínhamos a possibilidade, e somos uma empresa vertical, que como produzíamos para todas as outras empresas, porque é que não teríamos a nossa própria marca? Como viram, não foi imediato a reação do sim. Sim, a tua ideia é brilhante, vamos, não. Primeiro recebi um não, mas como a minha persistência também, e eu queria mesmo criar esta marca, e entretanto a empresa com os Estados Unidos conseguimos então criar esta marca. Claro que quando dizem conseguem diferenciar profissional de familiar, não. Quando se trabalha em família está tudo misturado, porque é o nosso dia-a-dia, não é? Eu falo todos os dias com o meu pai e normalmente é sobre trabalho, uma coisa onde não há separação, tem que se fazer esta união de uma forma simpática, não é? Eu também consegui ir para os Estados Unidos e de certa forma consegui ganhar uma certa independência ao criar a marca e ao vir para os Estados Unidos, até porque até em termos horários, e que consigo gerir o mercado aqui. Mas a Amália, quer dizer, na Europa e Ásia, são eles lá, nós somos 100 pessoas na CL em Portugal, estão a gerir essa parte. Eu sozinha aqui é que giro apenas os Estados Unidos. Não sei se querem alguma coisa mais específica sobre esta... Se há independência, não, é tudo junto e às vezes o apoio também é quase... O apoio familiar também é muito bom,
no meu caso, mas há tanto tipo de histórias familiares. No meu caso, sou muito sortuda. O meu pai tem-me apoiado imenso. Nas decisões daqui, quanto mais temos tido sucesso, mais, obviamente, mais responsabilidades e mais autonomia consigo ter. E hoje em dia, estamos aqui há 7 anos e temos cerca de 50 pequenas lojas e 5 Bloomingdale's mais online, entramos agora no Saks. Por isso consegui, no fundo, ganhar um bocado a minha independência. Não me foi dado totalmente. Não sei se querem alguma coisa específica, desculpem. Agora que falou desses vários canais, o online já representa já tem algum peso ou ainda é marginal? Marginal. Não sei se, bem, eu vou explicar. Nós começamos aqui com o wholesale. Nós, sendo uma empresa mais pequena portuguesa, não tínhamos muito, eu costumo dizer, os marketing dollars, então foi literalmente, normalmente as empresas conseguem fazer muito marketing nas revistas, não, fui eu literalmente, eu ia fazia pesquisa de cada cidade, Chicago ou São Francisco, e via onde é que estavam as lojas têxteis e ia com uma linha das amostras bater às portas. Literalmente. Isto por isso é que começamos muito pelo wholesale e o nosso maior mercado ainda é o wholesale. Agora, com o Covid, é que começamos mais a apostar no online, mas o online aqui é mais caro quase que investir no wholesale. Porque as marcas investem muito em marketing né, estamos na América, o valor do dinheiro é outro e é bastante custoso, mas temos subido gradualmente, mas é só marginal ainda o valor. Só mais uma coisa em relação, a Sara disse que era uma empresa vertical, mas vocês não têm produção mesmo de tecido cá em Portugal, pois não? Sim, de tecido. Não. Pois porque depois é tudo. Eu tenho, sim, um primo que tem uma empresa de importação e exportação de tela e tudo. Muito bem, está bem. Não, porque no caso de um negócio na área do luxo, o controle de qualidade da vossa matéria de trabalho é muito importante. Não é? Eu esqueci, não sei se viram, eu passei uma foto do meu pai e da minha mãe num campo de algodão, porque nós vendemos, a nossa matéria-prima, a maior parte é algodão Egito, e eles vão todos os anos ao Egito, literalmente às plantações, ver como é que está o algodão. Por isso nós não temos aqui a produção, porque não é impossível produzir algodão em Portugal, mas há toda uma preocupação até ambiental e tudo em termos da matéria-prima até ao produto final. Sim. Muito bem. Então agora vamos ouvir a pergunta que o João Reis, que o grupo do João Reis tinha escrito, que por acaso tinha escrito em inglês, mas pode perguntar em português. Então, e o João Reis está aqui neste canto. Não sei se não será melhor vir aqui. Para a câmara. O problema é que eu posso responder em inglês. Não, ele faz em português, também deve saber falar português. Então, mas que era a pergunta relativa a primeira que é a questão da Value Added Proposition. Ok. Faço em inglês? Pode fazer em inglês ou pode fazer em inglês? Então, considerando a indústria têxtil em que está inserida, qual é o Added Value Proposition dos seus produtos em relação aos seus competidores? Boa pergunta. Boa pergunta. Pode. Obrigado, João. Força. Então, a nossa maior vantagem quando entramos aqui nos Estados Unidos foi que as marcas existentes neste mercado estão cá, a maior parte há 20 anos. O nosso produto é um produto de excelência, temos 100 anos de conhecimento do mercado, a nossa qualidade é mesmo, eu diria, das melhores mesmo do mercado, sem medo. Também o nosso serviço é muito rápido e eles prezam muito aqui.
e também na altura em que entramos, houveram muitas marcas que saíram e o mercado estava pronto para. O timing também foi muito importante. O mercado estava pronto para absorver uma marca nova. Eles estavam cansados dos nossos. Porque sempre, como estão aqui há 20 anos, todas as lojas de roupa de cama de luxo têm as mesmas marcas há muito tempo. Então a nossa entrada foi o timing certo, porque as pessoas realmente queriam uma nova marca e também o estilo deles é muito branco com detalhes e eu continuo a criar as coleções de acordo com o mercado americano, mas nós tentamos sempre ser um pouquinho mais irreverentes, mais modernos, não tão tradicionais como as marcas que estão aqui no mercado. E todo este valor e todas estas diferenças e também o price point, nós entramos com um price point menor. Porquê? Porque como nós já temos muitos clientes e produzimos, por exemplo, tecido branco, muitos metros de tecido branco, né? Conseguimos tirar algum produto para a nossa própria marca. Logo aí podemos ter um preço mais competitivo. Então estes fatores, o preço mais competitivo, um design diferente, o timing em que o mercado podia absorver uma nova marca porque as outras já estavam cá há muito tempo, e o serviço, que é extremamente importante, conseguimos com que o nosso produto tenha tido bastante sucesso logo na entrada. João, não é? Está bem? Pronto, está aqui, temos app. Pronto, muito bem. Ok. Metemos-nos nesta agora digamos, nessa história da entrada no mercado americano e o grupo do Pedro Veloso tem uma pergunta também muito direta. Pedro, está em casa? Estou aqui, professor, em casa. Está em casa, pronto. Boa tarde. Como já falou, a cultura americana é realmente incentivadora ao empreendedorismo, em comparação, por exemplo, com a portuguesa. Pode explicar-nos mais ou menos porquê, as diferenças? Obrigado. Obrigada. Outra boa pergunta, claro. Não estaria à espera de outra coisa, vindo da Universidade Católica. Ora bem. A meu ver, pessoalmente, eu acho que há tanta gente neste mercado, tantas marcas a crescer, e eu vi até pela minha experiência no Bloomingdale's, há marcas que entram e saem com uma facilidade gigante. O que eu acho que aqui é mais fácil, por exemplo, até em termos de incentivos financeiros. Eu sei que se quiser montar uma marca amanhã, eu vou a uma meia dúzia de eventos de networking e estudo bem o mercado e faço um bom pitch e temos logo 5 investidores para investir na empresa. Em Portugal, eu penso que mesmo o panorama está a mudar, mas ainda é mais, não sei, a nossa cultura nunca foi tão voltada para o consumismo, para o empreendedorismo, mas o paradigma está a mudar, sem dúvida. Acho que aqui também sempre houve cultura, até nos filmes que nós vemos, de strive. Há uma cultura desde de pequenos para lutar pelo que queremos, mais para empreender, para ter as ideias para seguir. E há mais dinheiro também para ser. Não é? As pessoas não têm tanto medo de investir. Por exemplo, nós temos muito a cultura do poupar. Aqui não há cultura do poupar, não sabemos o que é amanhã, é o gasta. Por isso a mentalidade das pessoas é normal que seja diferente até, mas tem tudo as suas vantagens. Nós somos muito mais orientados para a família, se há algum problema podemos sempre voltar à casa dos nossos pais. Aqui, saíste de casa, desenrasca-te. Culturalmente a forma de pensar é muito diferente e como em tudo pode ser bom ou pode ser mau. Mas eu acho que o paradigma em Portugal está sinceramente a mudar. Muito bem. Ainda mantendo agora aqui nesta faceta empreendedora, temos o grupo do Henrique Moreira, tem uma pergunta também sobre isso. Uma parte tem a ver com o que a Sara já disse, mas a outra é um bocadinho diferente. Henrique Moreira. Olá, professor, estou aqui em casa. Muito obrigado pela apresentação, antes de mais foi de facto muito interessante. E passo então
apresentar a nossa pergunta. Ser empreendedor implica um grande salto de confiança entre ter uma ideia inovadora, com potencial para satisfazer uma necessidade do mercado, e conseguir executá-la. Durante esse processo, quais foram as suas maiores dificuldades? E se pudesse voltar atrás, o que faria diferente? Obrigado. Sara, tem aqui uma mais para contar, para aprofundar a história da sua ida ao empreendedorismo. A ideia e implementação. Boa pergunta. O que é que eu mudava? Muita coisa. Não, o que eu, por exemplo, da ideia, ideias há muitas. Ideias há sempre muitas e principalmente eu estou sempre cheia de ideias. Concretizá-las é todo o mais difícil. Neste caso, a Amália, o Private Label, achei que era uma excelente ideia. Nunca pensei que houvessem tantos obstáculos quando vim para cá. Porque na altura nós fizemos um pequeno estudo de mercado e achamos que era como não havia uma marca portuguesa e nós tínhamos todo o know-how de têxteis de lar, de luxo há 100 anos, né? Achamos que conseguiríamos. O que eu tinha feito talvez melhor, se calhar tinha aprofundado um pouquinho melhor o meu estudo de mercado e talvez viajado mais antes de literalmente dar o salto para Nova Iorque, talvez o trabalho de casa tivesse feito um bocadinho melhor. Ao mesmo tempo, eu costumo dizer, se sabemos para o que vamos, ficamos sentados na cadeirinha porque é muito mais confortável. Por isso, tem que haver aqui um balanço. Porque vou dar alguns exemplos do que me aconteceu. Nós tínhamos os tamanhos das almofadas, coisa simples. Aqui na Europa são todos iguais. Aqui a cama deles tem 6 layers de almofadas, nós temos 2 ou 4, e o tamanho das almofadas que eles chamam aqui shams e pillowcases é diferente. Então eu só percebi isso passado algum tempo, passado o primeiro ano, e quando já estava a produção feita, basicamente, erro crasso. Mas pronto, conseguimos tomar conta disso, aqui é fácil de escoar por tamanho. Outro pormenor foi que nós não sabíamos trabalhar, também nunca tínhamos trabalhado com uma marca, era que era preciso tantos utensílios de marketing. Por exemplo, o nosso price point, quando começamos, era baixo. E eu não percebia porque é que as marcas tinham um preço tão elevado. Depois é que comecei a perceber que o acompanhamento de uma marca própria é muito maior do que private label. Então eu tinha que viajar muito mais e ir às lojas fazer formação. E isso tem um custo. Eu até tenho aqui, pus aqui de parte, se vocês quiserem ver. Todas as lojas têm que ter isto para ter a nossa coleção, ok? E tem que ter um price list e um catálogo. Isto é tipo sagrado, porque se eles não tiverem isto, eles não conseguem, por mais que tenham um display de 1 ou 2 camas, tem que ter todo este... Por isso eu não tinha noção do que é que exatamente o mercado precisava quando cheguei aqui. Basicamente eu fui para as lojas ver o que é que os outros estavam a fazer. É o que eu digo, se calhar tinha feito melhor o meu trabalho de casa. De resto penso que tinha sido mais isso. Muito bem. Essas mudanças. Eu tenho aqui mais algumas perguntas. Algumas delas misturam várias coisas. Deixa-me só ver qual é. Há aqui uma que é do Emma Malheiro. Tal como consta no seu LinkedIn, trabalhou durante aproximadamente 6 anos na ASL, onde desempenhou várias tarefas, nomeadamente a de Marketing Manager. A nossa pergunta é se nunca pensou em alargar o leque dos produtos que a empresa produz, ou seja, se já tem acesso às melhores matérias-primas, já dispõe da maquinaria têxtil, por que não alargar a gama dos produtos? Obrigado. Sim, estamos.
Nós já temos feito contínuo, conforme a necessidade do mercado, nós temos expandido o leque de produtos. Inicialmente nós apenas fazíamos lençóis, capas de edredão, temos feito muito top of the bed, que é os matelassés e os quilted, que foi os últimos que adicionamos, são os quilted. Não sei se vocês sabem o que é, porque não me parece que saibam. Mas eu vou mostrar, já que tenho aqui os produtos em mão. Isto é um lençolzinho e este é o quilted. O quilted tem um enchimentozinho aqui. Só que, por exemplo, é isso que uma pessoa tem que aprender. Para importar este produto, como nós aqui dentro temos um poliéster, é o enchimento, nós temos que ter outra licença de importação, porque eles dizem que isto está escondido, porque está dentro. Por isso há sempre, não é assim tão fácil, não é? Quero um produto, vamos fazer, não. Há todo sempre uma série de outras coisas. Este caso do quilted, nós agora conseguimos a licença de importação, por isso começamos a vender também. Entanto, também estamos a trabalhar numa linha de loungewear, por isso nós estamos sempre atentos ao mercado e sempre a tentar aumentar também a gama de produtos, que é muito importante, até para entrar em diferentes lojas, se tivermos o loungewear, permite-nos ter outro tipo de lojas, logo expandir a malha. Pronto, estamos sempre a apostar, a tentar fazer produtos novos, desenvolvimentos e se tiverem ideias, nós estamos sempre abertos. Nunca mantiveram-se muito centrados na cama, mas, por exemplo, os cortinados nunca pensaram em fazer. Ok, artigos mais de decoração nesse tempo. Aliás, nós já fizemos cortinas a partir do nosso linho. Mas não, nós fazemos muito almofadas decorativas, os top of the bed, e agora estamos a fazer loungewear, mas cortinas não. Tentamos a certa altura mobiliário, se vocês forem provavelmente online ainda tem lá algumas das nossas peças, mas não resultou, lá está, não resultou, mas é válido como qualquer outro negócio. Sim. Aqui há algumas perguntas que falam de outras coisas, mas tangenciam também um aspecto que é, portanto, em vez de estar a passar para todos, faço eu a pergunta sintética, que é, vocês trabalham numa área de luxo, não é? Mas são uma empresa e uma marca que vem de Portugal. Houve alguma dificuldade acrescida por esse facto? Ou não? Ou não? Principalmente nesta altura, marcas portuguesas, aliás, as marcas portuguesas, não sei se conhecem até as Josefinas, teve aqui uma loja no Soho, a Vista Alegre está cá, eu estou muitas vezes com eles em eventos. As marcas que estão aqui portuguesas são marcas bastante boas. Temos outra marca de roupa de cama, de outra empresa portuguesa, que estamos assim, mas também é muito boa. Temos a Abi Decor, que está cá há 20 anos, com os melhores tapetes de quarto de banho, e agora também estão a fazer uma linha de cama. Nós somos conhecidos aqui como boa qualidade, não é ao contrário do que possam pensar. A pergunta é ao contrário, o ser português ajudou ou não, nesse caso, não é? A primeira parte da pergunta criou problemas por ser português. A Sara diz não, já havia uma reputação. Agora a pergunta seguinte é uma outra marca portuguesa nesta área dos têxteis, não é? O têxtil lá, se quiser chamar isso em geral, facilitou a vida, o facto de ser portuguesa, nesse caso, não. Também não. Não senti nem dificuldade nem facilidade. Eu acho que as pessoas aqui vêm, porque é muito, daí eu insistir no treinar as pessoas das lojas. Claro que eles ouvem italiano e isso foi que me custou um bocadinho mais entrar no mercado, porque a cliente chegava a mim deles e ia comprar a mala, não é? Uma marca portuguesa e não italiana. Claro que o italiano tem uma conexão mais de luxo, a Itália, ou uma marca, a outra concorrente nossa que é francesa.
mas no final do dia, se conseguimos fazer com que o cliente toque no nosso produto, era o que eu queria mesmo. Eu brinco que atirava logo, mal entrava na loja, atirava logo um bocado de tecido. O cliente gosta, basta, é o toque. Aqui, mais que até na Europa, é o que eu noto no nosso produto específico, é o toque. A pessoa, se tocar no lençol e ele for muito de boa qualidade, muito lisinho e soft, eles querem e percebem que o produto é bom, mais do que de onde é que vem o produto. Assim, foi isso que eu tenho notado. E o português, ser português hoje em dia é bastante bom. Aliás, não sei se têm noção que a nossa própria imigração, que tínhamos mais brasileiros em Portugal e agora a taxa de imigração americana acabou de ultrapassar a brasileira. Estamos, por isso, eles estão a tomar conta de nós. Aqui uma pergunta da Sara, do grupo da Sara Caliço. Estamos quase para fechar. Olá, professor. Oh, onde é que está? A Sara? Estou online. Está bem. Mas não estávamos a ver. Força. Uma vez que estudamos que a gestão profissional é um fator importante para o sucesso das empresas, qual é o impacto que acha que o seu elevado grau de formação teve nas empresas em que exerce funções de gestão? Obrigado. Não, todo é super importante. Nós, como eu disse, eu quando estava na faculdade não gostava muito de estudar, mas efetivamente no último ano resolvi-me aplicar e percebi que realmente estudar é bom. Por isso é que depois voltei para a Católica, entretanto a estudar e agora outra vez. É super importante, já por isso é que eu voltei agora. Por mais que nós tenhamos experiência de vida e todo este meu percurso por isso é que eu não frisei muito também a parte dos estudos, porque vocês têm isso na Católica, eu não preciso estar a explicar, acho que era mais a minha experiência de vida propriamente do que... Mas é sempre super importante. As aulas de gestão, todo o processo, a parte financeira, a parte de marketing, quer dizer, há bases fundamentais que nós temos que saber para o percurso do nosso percurso profissional. Todos os dias, a forma como falamos, a forma como nos exprimimos, a forma, sei lá, construir um business plan, construir um plano de marketing, como eu cheguei aqui e fiz o benchmarking de outros clientes e faço análise do mercado de trabalho, isso tudo vem dos meus estudos, não é? Do que eu aprendi na escola, não foi do que eu aprendi no dia a dia de trabalho, por isso é que eu digo. Temos sempre que nos comprometer a estudar e entender as matérias e aplicá-las depois na nossa vida profissional. Isso, em termos de gestão, de marketing, de finanças, tem sido sempre um acompanhamento que tenho tido. Da Católica, do MBA, deu-me na altura também uma confiança gigante, e isso é importante. Como aprendi tanto com os professores e com os meus colegas, e durante 2 anos consegui estudar e trabalhar e fazer tudo e fazer os testes e passar e toda a emoção, dá logo outra bagagem. Conseguimos fazer isso tudo e eu acho que foi por isso que eu consegui na altura decidir que queria deixar um bocado a empresa familiar e aprender noutras empresas e ir para o Brasil. Se não tivesse tido a experiência anterior, tenho a certeza que nunca conseguia ter ido, e é fundamental, a meu ver. Há pessoas que não concordam, tenho amigos por isso. Muito bem. Eu tenho uma última pergunta, e havia aqui mais algumas, mas agora esta é um problema que está aí na ordem do dia, que tem a ver com as alterações climáticas e os impactos no ambiente, nomeadamente daquilo que se chama a indústria da moda e a pegada ecológica dos produtos. O algodão natural, paradoxalmente, tem aparecido como tendo uma pegada muito maior do que aquela que se pensava. Quais são
as ameaças, os desafios que isto vos cria? Já começaram a pensar noutras alternativas? Como é que é? E pronto, é essa a pergunta. Eu depois posso-lhe no fim, dou-lhe alguma informação para esse caso. Mas agora... Agradeço imenso essa pergunta, porque é engraçado. Eu tenho uma veia, lá está, de caridade e sempre fui de reciclar e sempre pus a minha família toda a fazer isso. Aqui faço várias atividades de recolha de lixo nas praias quando há os eventos, sempre fui super adepta. Nós já estamos a trabalhar com algodão orgânico. Acabamos de lançar uma parte da coleção no Bloomingdale's com algodão orgânico e tenho a certeza 100% que nós vamos ter que todos mudar para esse mercado e procurar fibras sustentáveis. Mas eu tenho a teoria que é como tudo na vida, não é? Se formos todos para, de repente, comprar bambu, vamos acabar com o bambu. Se começarmos todos a comer abacates, que é muito saudável, não podemos ir para os extremos. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu já tentei ir mais para esse tipo de mercado com fibras sustentáveis. O que eu tenho notado é que, por mais que haja um awareness geral de que temos que utilizar fibras sustentáveis e não gastar tanta água e não poluir tanto o ambiente e deixar tanta pegada, o mercado ainda não está preparado para receber estes materiais. Eu lancei esta linha no Bloomingdale's e os shop assistants dizem-me, eu pergunto, mas está a vender bem? Está a vender muito bem este produto. E eu digo, mas é porque vocês dizem que é algodão orgânico? Não, porque eles gostam do desenho. Ainda não há, e depois o price point deste tipo de produto ainda é mais caro, porque mesmo em relação à base, às matérias-primas, ainda não há muito... Eu já tentei fazer research no mercado, ainda não há muitas fibras sustentáveis que realmente sejam sustentáveis. E por isso, como não há, o preço é mais alto. Como o preço é mais alto, o consumidor final tem que ter mesmo essa capacidade de eu quero ser mais sustentável, quero comprar este tipo de produto. Infelizmente, o que eu tenho notado, pelo menos aqui nos Estados Unidos, o cliente final ainda não está preparado para pagar mais para ter um lençol de matéria-prima sustentável. Infelizmente. Muito bem, essa é uma boa forma de acabarmos. Eu só lhe sugiro que a sua empresa, da família, sigam um projeto que o CITEB está a desenvolver, exatamente para se passar a fabricar fibras que são de base vegetal, não é? Também, como algodão, mas que podem ser fabricadas a partir de árvores que estão aqui nas proximidades das próprias fábricas e, portanto, evitam logo a pegada do transporte, daquelas sucessivas, e depois veja, por exemplo, a estratégia da Inditex. A Inditex tem um compromisso para já na fileira de vestuário, porque não da Inditex, não das Zara Lar, mas na de vestuário, que até 2025 vão migrar para essas fibras celulósicas, neste caso. E, portanto, depois, se quiser, eu posso-lhe dar alguns contactos e dizer... Agora, o problema que há com essas fibras é que é um problema... A Sara há bocadinho disse que quando vem um cliente atira-lhe com o tecido para cima, porque ele percebe a diferença. E o problema com algumas dessas fibras ainda é o toque, né? Portanto, que não está completamente acedado, não é? Porque não tem aquele toque tão acetinado, tão leve, tão soft, não é? E sim, é um problema. Mas algum... Eu estava a ver isto mais como uma espécie de ameaça, ao mesmo tempo que o facto de ser orgânico, de facto, a prazo vai ajudar no posicionamento, não é? O algodão orgânico, as pessoas começam a pagar mais, não é? Começa a ver-se, aliás, se reparar, as próprias marcas de luxo, a Louis Vuitton, etc., portanto, começam a subscrever isso, e a partir do momento que isso começa a acontecer, o mercado, a certa altura, vai evoluir, não é? Sim, eu até desculpa, eu lembrei-me de uma parte, quando os meus pais estiveram agora no Egito,
e que é para explicar mesmo no terreno. O problema, por exemplo, com o algodão orgânico, não é? Se é orgânico não tem pesticidas. Se não tem pesticidas, é muito mais fácil vir um bichinho e matar a entire crop, uma plantação inteira. Por isso, logo aí, e o algodão não cresce tanto, porque não é? Os pesticidas protegem, mas também, e o adubo faz crescer mais. Por isso, 1 metro quadrado produz muito menos. E o risco de não produzir nada é muito maior. Logo, o preço tem que ser logo muito mais alto. Por isso, mesmo lá no Egito, não querem arriscar plantações orgânicas. É negociável, mas é complicado. Tem que haver outras lógicas de risk sharing e por aí fora. Sim. Estamos no nosso tempo limite, foi interessante ouvir a sua experiência, as suas batalhas, a sua forma como criou essa autoconfiança e como está aí voltada para o futuro, como deve ser. Tenho a certeza que aquilo que eu estou a dizer, deste prazer de a ter tido nesta sessão, é partilhado aqui pelos que estão aqui e pelos que estão em casa, e por isso acho que vale a pena, justifica que nós lhe agradeçamos à boa maneira portuguesa, com uma boa salva Obrigada.